minutinho pra mim. Vamos lá, galera. Boa noite. Vamos iniciar a live parte 2, Ever. Vamos lá, turma. Vamos entrar. Vamos entrar. Ninguém. Foi abandonada aqui. Vamos lá, galera. Cadê Ever? Ever sumiu, cara. Eu preciso mandar alguém procurar o Ever. Ever. Eu continuo. Ah, achei Ever. Uhul. Achei que a polícia legislativa tinha batido aí. Eu tava já preocupada. Eu já te falei que a Evelyn disse que eu nasci no século passado. Eu sei que não é desculpa, desculpa, foi barbeiragem minha, gente. Eu falei, cara, ele entendeu muito a risca 2 minutos. Pois bem. Vamos lá. Pois bem. Vou te apresentar de novo. Tá bom. Quem não viu, quem só vê esse não vai entender nada. Evergi Souto Maior se formou em bacharel de quiropraxia pela Fevale em 2004. É pesquisador do processo histórico da quiropraxia no Brasil. Faz parte da comissão jurídica da BQ e da comissão pró-regulamentação da quiropraxia no Brasil e atende em BH. Certo? Certíssimo. Então vamos lá, Ever. Identidade da profissão. A gente tem um trabalho muito pesado em cima disso, justamente pelas pessoas não saberem direito o que é quiropraxia. Então, hoje se vê muita coisa, muitas técnicas, muitas profissões que usam técnicas manipulativas, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e as pessoas acabam vendo 1000 vídeos no YouTube, e aí nem todos são quiropraxia, e aí as pessoas chegam no consultório achando que vão receber um tipo de tratamento e é outro. Então, assim, você que trabalha com a história da quiropraxia, você que está envolvido com essa parte de regulamentação e de legislação e de ações, o que é, na prática, a identidade da quiropraxia? Por analogia, é o seguinte. Se você está andando pela rua e você vê um indivíduo vestindo uma roupa verde oliva e ele está com uma certa postura, tem algumas estrelinhas no ombro ou umas marcas, e você vê um cabelo mais baixo, uma postura esguia. A primeira coisa que você vai pensar é que ele pertence a um determinado grupo, a uma questão. O que você vai pensar? Esse cara é do exército. Uhum. Se esse mesmo indivíduo estiver em cima de um barco, onde está todo mundo branquinho, você vai entender que ali tem marinheiros que estão num barco da marinha. Mas se ele ainda estiver com a roupa verde, com a mesma postura, no meio de tantos marinheiros, ali tem um cara do exército. Se esse mesmo cara estiver entrando num helicóptero com um cara com roupa de aviador, da aeronáutica e tudo, mas esse indivíduo estiver com a roupa verdinha e com essa característica, ele vai ser visto como, ele não precisa falar nada. Você vai olhar para ele, esse cara, ele está num barco da Maria, entrando no porta-aviões, está entrando no helicóptero, junto com aviadores da aeronáutica, mas ele é do exército. Uhum. Para mim, identidade é isso. As suas ações, o que te motiva na sua ação, o que te define no seu meio, você não precisa falar. As pessoas vão olhar para você e saber que você pertence a um grupo específico. E o que define a quiropraxia como específica? O que dá a identidade da profissão é o que vai permear para que o profissional tenha a sua própria identidade. Uhum. E um grande problema, então, falando do que causa a problemática, porque as pessoas fazem esses vídeos
e com todo carinho, eu não vou questionar métodos e, enfim, a gente respeita, eu não entendo disso, tem que ter, mas se você não tiver um pouco de cuidado, as pessoas assistem esses vídeos e defendem que quiropraxia é estalar ossos. E Sim. confundem que nós não somos instaladores de ossos. Eles confundem como se fôssemos. Né? Então, entenda, a identidade da profissão é você entender o que essa profissão é capaz de fazer quando ela é tratada com a merecida seriedade, sem ser contaminada com outros vieses de outras profissões que também são fantásticas. E então eu vou responder essa pergunta, mas vou pincelar com uma outra questão antes, que é o seguinte: o que faz com que um paciente, uma pessoa comum, me veja numa clínica sem eu falar nada, sem ele ler nada, ele fala e olha assim, ele não é um fisioterapeuta, ele não é um massagista, ele não é um médico ortopedista, ele é um quiropraxista. O que faz com que essa pessoa te veja e defina isso? É estalar ossos? Não é, porque muitas outras profissões fazem isso. É ter uma marca diferente? Também não é. É a forma como você lida com isso, como você se apresenta. Então tem algo na quiropraxia que é único, como em todas as profissões tem. O que define um profissional médico? O que é a característica do médico? Ah, é o cara que salva vidas? Não, não é isso. Tem algo que é específico da medicina. E assim em todas as áreas. Então, quando a gente fala de identidade, nós temos que entender que a identidade tem algo que é específico. O que caracteriza hoje, me perdoe, Ju, vou te usar como exemplo, aqui apenas analogia, o que caracteriza a Juliana Piva como uma profissional quiropraxista que foi bacharel, se tornou presidente da ABQ, fez todo um trabalho de estruturação e marcou a estrutura da profissão no Brasil com inúmeros processos, e hoje ela é presidente da Federação Latino-Americana de Quiropraxia. Como é que eu sei que a Juliana é tudo isso? Porque eu conheço a história dela. Porque eu sei que ela tem algo que ela defende. Ela tem uma identidade, ela tem um perfil. Então eu sei que a Juliana é tudo isso porque eu a conheço. Conhecer a quiropraxia é importantíssimo na sua base. Não se esquecer das suas raízes. Isso aí entra numa polêmica de momento, essa questão de ciência baseada em evidência, a questão de científico, de não científico, de empírico. Ok, a gente respeita todas as linhas e tem que ter para temperar. Com a medida moderação, com a devida moderação. Até água demais faz mal. Ah, Sprite, mixer, para. Todos são importantes com a devida moderação. Agora, o problema é que, às vezes, a gente confunde que manipular coluna me define como quiropraxista. Eu gosto muito de dizer que é o seguinte, eu tenho que mostrar que sou um quiropraxista de sucesso por meio da filosofia. Não só quanto entra no meu caixa e quantos pacientes eu atendo por dia. É a diferença que eu faço na vida por aquilo que a quiropraxia propõe. Porque o que fez nascer a profissão foi um cara que um dia estava surdo e deixou de ser. Por mais que você tenha questionamento quanto a isso. O fato é que aí surgiu uma ideia. Qual é a ideia? Opa, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa diferente. Que eu nem sabia que esse cara estava com um problema ali que podia interferir na surdez dele. Mas ele estava com uma dor. E eu mexi. Alguma coisa aconteceu aqui. Que coisa é essa? Até hoje se pesquisa que coisa é essa. E sempre vão pesquisar. E teorias vão surgir. Boas pesquisas, bons artigos, profissionais mais dedicados à parte científica, outros mais. Mas o fato é que a quiropraxia ela sabe fazer a diferença quando você a trata com a merecida seriedade. Então, se o equipamento que eu uso no meu consultório, se o palavreado que eu uso no meu consultório, se a roupa que eu uso no meu consultório, a maneira que minhas assistentes atendem meu paciente, um telefonema, não dão essa identidade, eu vou ser confundido se é marinheiro, se é exército, aeronáutico, eu não vou saber. Então é importante aqui. Então, falar de identidade da profissão é fundamental, porque senão você vai entrar num limbo de pessoa mal resolvida. De um profissional que começa a caçar níquel em tudo que é oportunidade para ver se consegue sobreviver no mercado tão cruel. Né? E sendo que para a quiropraxia nunca decepciona. Nunca. Nunca. E se você realmente quiser
usar somente as suas mãos, o conhecimento quiroprático, com toda a base que tem, é suficiente para você viver muito bem disso e fazer a diferença na vida de muita gente. Sim. Se você tiver a chance de estudar outras possibilidades que venham a agregar a isso, equipamentos e metodologias e tudo, fantástico. Mas nunca esqueça que você só tem a prática, a mão e a ciência. A filosofia, a ciência e a arte. É isso que te define. Então, se você não consegue entender que a quiropraxia, ela nasce de uma ideia que surgiu a partir de uma diferença que fez de algo inexplicável, nós chamamos de milagre da profissão. Milagre, o que define um milagre? Milagre é algo que não se explica. Por isso é milagre. Não tem como entender. Como que esse cara curou da surdez? Aí a gente fica inventando teorias. Não, porque mexeu na vértebra tal. Não. O potencial inato do corpo, ele está presente desde o momento que... Imagina, o que é que você pegar uma célula masculina, uma célula feminina, mistura essas duas, dali vai sair uma criança. Não tem cérebro ainda. Mas já tem uma força inata ali que vai organizar tudo isso. E vai construir um cérebro. E vai abrigar isso. Toda vez que você pegar um ovo de espermatozoide, fecundar isso e colocar no endométrio naturalmente saudável, vai acontecer um processo de vida. Não tem como fugir. Esse poder de gestão é igual um sistema binário. Está ativo ou inativo, está vivo ou morto, tem ou não tem. Inteligência inata, ela não é variável, ela é 100% presente na vida de uma pessoa. E o quiropraxista, ele entende na sua raiz. O quiropraxista entende que através desse potencial de vida, que a ciência pode dar o nome que quiser, homeostase, tudo bem. Ela se expressa no corpo de alguma forma. E nós entendemos que a via é física. Por isso a neuro. E nós tentamos buscar na neurologia algo que explique isso. E sabemos que as vias físicas estão relacionadas à coluna vertebral. Aí eu pego uma bebê de 2 dias de vida que não dorme, tem inquietação do sono, a mãe não dorme, e você vai lá, mexe no sacro dessa bebê, bombeia um pouquinho o líquor dela, faz uns toques proprioceptivos no palato, e, tentando ver se está tudo funcionando, e você consegue fazer... E a criança muda. Você muda toda a história de futura dessa criança a partir disso, simplesmente. Como que é isso? Isso é quiropraxia. Então, você pega uma paciente que você vai olhar só o exame, eu sou apaixonado em imaginologia. Você olha a radiologia, você vê lá um sifão na coluna da pessoa. A pessoa tem nanismo, isso aconteceu comigo. A coluna toda invertida, inverte total, tudo. Você não, tecnicamente, se você colocar para um profissional da biomecânica somente para analisar aquilo, é imexível, então tem que fazer aquilo. Aí vem a quiropraxia e diz, espera aí, você vai lá na cervical alto da paciente e faz assim. Você sabe o que está fazendo e você sabe o que está acontecendo. Isso não é achismo. Jamais seria. Nós somos ciência. Fundamento. Ponto. Mas você fazendo isso, você vai curar essa paciente? Vai desentortar a coluna dela? Óbvio que não. Isso aconteceu com uma paciente minha, que ela ficava 15 horas por dia no respirador. Ela não tinha espaço pulmonar. E ela estava querendo respirar melhor. Eu não prometi nada a ela. Eu não tinha o que mexer na coluna dela. Só trabalhei cervical alta com ativador antigo no segundo anelzinho. Clique, 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 clique. Fiz isso umas 5, 6 vezes. Ela saiu do respirador. Eu encontrei ela andando pela rua. O que aconteceu ali? Não sei. A quiropraxia mudou a vida dela. Ela sabe que a quiropraxia pode fazer diferença na vida de alguém. Então, esse é o ponto. A identidade da profissão... Estou dando tchau aqui para o meu chefe que está indo embora. Valeu, chefe. Esse Dr. Bernardo Matei fez a diferença na minha vida. Agradece ele que você saiu mais cedo hoje. Vem cá dar tchau pro povo. Vem cá. Só dar um oi assim. Você não eu agradeço ele. Bernardo Matei. E ó... Beijo. Tudo bem? Esse cara me mostrou uma faceta da identidade profissional que eu não tinha. Quiropraxista pode ganhar dinheiro. E eu não sabia. Ele está me ensinando pode isso. ganhar dinheiro. Não, e fala eu não pra ele sabia. que não tá me ouvindo, fala pra ele que eu agradeço muito ele ter te liberado mais cedo. Ele está agradecendo. Ela está agradecendo. Eu estou com fone, nem me dei conta. Fiquei emocionado. Ela não está ouvindo. Você não está ouvindo nada que ela está falando? Nada. Mas assim, a ideia, já estando aqui, já está ótimo. Vai na fé que esse homem é bom. Ele é bom. Depois você fala que eu agradeci ele. Tá bom, peraí. Tchau, viu? Eu não vou mexer, não, que pode dar pau. Não, depois você só fala pra ele. Tá bom. Ok. Gente, desculpa, mas quiropraxia é família.
Só todo para mundo conhece, esclarecer, não adianta. eu sempre Mas muito dá para ganhar dedicado dinheiro, Éver. Tem Não, que eu sei, é saber muito buscar. dedicado à profissão, eu vivo disso há 30 e tantos anos, mas sempre ali. E o Bernardo falou, assim, cara, isso também é um negócio, não é só É. uma filosofia. E ele me Não, e a apresentou gente uma da estrutura, saúde, a gente tem muita dificuldade de cobrar. porque A quem gente é não do aprende a vitalismo, cobrar o serviço. fazendo link com a filosofia, com a identidade, nós que defendemos mais um vitalismo, uma coisa mais assim, o que acontece? A gente não tem coragem de cobrar. Ou se É, tem, tem dificuldade. é. O Ou faz Bernardo vive, baratinho, que eu posso dizer que o ajuda. Bernardo vive essa filosofia profundamente da quiropraxia vitalista e ele ama de fato o que faz, mas ele me mostrou um outro lado, não, pera lá, mas isso aqui a gente vive disso também, vamos implementar o negócio. Hoje nós temos uma estrutura aqui de 3 clínicas que estão ampliando e nós só não temos mais porque não tem quiropraxista para trabalhar. Sim. Né? A gente está E com um é incrível, problema bom que é é falta incrível. de quiro no mercado, né? O cara é bom. Bom, vamos lá, foco. Então, Ju, Vamos me lá, conduz aí. Eu identidade, parei foco. nessa questão de identidade, porque você precisa buscar na essência da filosofia a sua identidade. O pensar, o que define uma pessoa Sim. como motorista de caminhão? Porque ele não é motorista de carro pequeno ou um piloto de navio, ele é motorista de caminhão. Por causa da maneira que ele dirige, do tipo de coisa que ele conduz, o instrumento que ele usa, tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele transporta mercadorias. Então, isso define. O que me define como quiropraxista e não como um excelente fisioterapeuta especializado em terapia manipulativa articular? O que me difere? Então, essa diferença é o que vai dar minha identidade. Eu Agora preciso. isso, pode falar. Vai. Não, tudo bem. Agora isso, o Cervantes está falando, quem tem dificuldade de cobrar em qualquer profissão é porque gosta do que faz e faz com carinho, é verdade. Mas a gente tem que aprender a É cobrar, não verdade. adianta. Porque as Eu nossas tenho contas ninguém vai pagar. Os Eu te passarinhos estão entendo tudo com a boca total. aberta esperando comida, né, tadinho? É, então não tem como. Infelizmente tem que cobrar. Não Agora, vamos confundir cobrar, ganhar dinheiro com explorar e prometer coisas que não são isso, corretas. isso. Não, a gente está falando de cobrar um valor justo para você sobreviver, né? Para você pagar suas contas no final do mês. Uma fala específica para o Cervantes, então, eu penso assim, Cervantes, e para quem mais achar que vale, eu faço do meu meio, daquilo que eu gosto, né, do meu trabalho, um meio para viver bem com os que eu amo. Então, eu amo ser quiropraxista, não tem dúvida disso. Dou muito por isso. E eu faço disso hoje, eu faço um meio para viver bem com os que amo. Ponto. É É assim que eu isso aí. consigo. Então, e o meio envolve recursos. Agora, já que a gente está falando de colocar a identidade na prática, o que que é isso para o quiropraxista? Porque assim, a gente sabe o que é quiropraxia. A gente sabe o que a gente tem que fazer dentro de um consultório na hora que a gente recebe o paciente. Mas como a gente. Mas o que é essa questão da identidade para o quiro? E o como que Para você ele, acha. Para ele, depois eu faço outra pergunta. pois bem, eu penso que o quiropraxista ele não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida da sua raiz. Uhum. Eu acho que às vezes a gente peca um pouco porque a gente prioriza a ciência e a arte e esquece da filosofia. A filosofia do ponto de vista do paradigma, o que me define, porque é a minha raiz, é a minha essência. É tema chato? Tá bom. Eu não queria estudar farmacologia e bioquímica na faculdade, mas ela faz parte de um processo que me ajuda a me colocar num limbo de quê? Profissional da saúde. Sim. Então, eu preciso entender da minha raiz, da minha filosofia. Então, a diferença que faz com um profissional quiropraxista é quando você está diante de um paciente que chega com um monte de exame, como é coisa do dia a dia, o mais comum, uma hérnia de disco enorme daquela, a pessoa está com uma dor irradiada, com uma radiculopatia severa, grau 3 de desgaste, enfim, é cirúrgico pela maioria dos cirurgiões, e ele chega para você e me disseram que você pode me curar. Aqui entra o quiropraxista. Na prática, olha só, o teu corpo tem uma razão para estar assim. A dor, ela faz parte de um processo de comunicação corporal. O sistema que te mantém vivo e funcionando e está dizendo para a sua razão que
tem algo ali que não está funcionando bem. Eu já te digo, isso não é doença, é uma disfunção estrutural na sua coluna que gerou uma hérnia. Então, Uhum. nós, quiropraxistas, nós temos condição de entender que o teu corpo pode funcionar melhor, com menos dor, se a gente der condição para ele resolver isso. E a condição é dar mais mobilidade para a sua coluna, corrigir o que pode, talvez uns hábitos seus, porque eu quero que o teu cérebro se comunique bem. E a dor vai, como consequência, ele vai te agradecer. Olha, não precisa doer mais. Então, a maneira como eu abordo isso na quiropraxia, eu não sou um profissional que, não, eu vou tratar a hérnia de disco. Você trata de hérnia de disco? Eu vou tratar a sua hérnia de disco, nós vamos fazer tantas sessões, nós vamos melhorar isso e tal. Ok, nada contra quem age assim, e funciona. Mas na minha questão pessoal, quando eu vejo a identidade do quiropraxista, que eu falo assim, olha, eu quero potencializar, ajudar teu corpo a permitir a expressão maior da tua plenitude de vida com alívio dessa dor, não só por melhorar a condição do disco que está machucado. Ele vem em consequência de todo um processo. Eu quero ir lá na causa desse processo. Uhum. É essa a minha identidade, minha diferença, quando eu não estou só tratando uma questão de hérnia. Eu estou com uma pessoa que tem hérnia. Ela tem toda uma história estrutural de vida ali. Né? Agora, Então, você... pode falar. É Não, isso mesmo. Então, finaliza. em síntese é isso. Falando, tem muitas histórias, né? Mas hoje mesmo eu recebi uma paciente que ela veio indicada por um neuro, que é amigo meu, que já tratou, enfim. Ele ia operar a filha dele e não precisou operar depois que a gente curou dela, então ele virou fã. E aí ele falou assim, o doutor fulano mandou aqui e disse que você vai me curar. O neuro pensa que o quiropraxista cura alguma coisa. Né? E ele entende que eu já dou lavada de filosofia nele direto, para entender a Uhum. diferença. Eu digo, não, o doutor Frontal é uma pessoa muito carinhosa, muito querida, mas o teu corpo tem potencial de cura, tá aí. Você não corta a mão e cicatriza? Então, ele está doidinho para consertar isso. Vamos dar condição para isso acontecer? Vamos ver por que isso está assim. E aí a gente começa a criar essa linha de pensamento de plenitude de vida, mesmo que tenha algum desconforto aqui e acolá. Sim. A quiropraxia conserta a escoliose, a quiropraxia faz muitos milagres, a gente sabe explicar. Mas a minha identidade consiste em dar condição para o corpo expressar seu maior potencial de vida. Bom, Ok. Agora sim, eu acredito que já melhorou muito a questão da postura dos quiros e tem melhorado a nossa, questão da hoje, identidade. hoje a gente vive no céu no Brasil. Se for comparar o que Agora, era 20 anos atrás. agora o que você acha que ainda o quiro ele pode melhorar? Tanto em questão de talvez de postura, ou o que falta para você, para alguns quiros ainda entenderem ou virarem essa chavinha? O que você acha que ainda poderia estar melhorando nessa questão da identidade? Eu acho que ele deveria arriscar acreditar mais na quiropraxia. No Sem poder que tem, arriscar. né? É, o BJ falava muito isso, né? Você muda o mundo através de um ajuste, né? Toda uma ideia. Você precisava arriscar, porque se disser que BJ Palmer não tinha viés científico, tá louco. O cara colhia É. sangue dos pacientes lá na década de 60 para ver se interferia. E ele defendia a filosofia de forma muito forte. Então, a questão é, para mim, o que falta é mais tempero, porque às vezes quando a gente está no meio acadêmico científico, parece que gera um certo autopreconceito de que, se eu falar de filosofia, de inteligência inata, vão rir de mim, não tem nada a ver, É, porque não é científico. é muito Pois cético. bem, eu penso que a evidência da quiropraxia está no paciente feliz, satisfeito e resolvido. E a maior evidência de que eu estou fazendo a coisa certa é que eu passei por uma formação universitária que me deu condições de fazer isso com segurança. Uhum. Né? Então, eu tenho uma base para isso. E eu não preciso temer falar para um paciente, olha, você pega um exame de imagem, você põe no negatoscópio, você enche de linha e tudo, você mostra para um paciente, os médicos normalmente eles não têm tempo para isso, então você dá uma aula de radiologia para o paciente numa linguagem que ele entende, você mostra para fazer, você mostra para ele que você sabe do que está falando, que você tem base científica, e aí você fecha tudo, olha para lá, deixa eu ajudar teu corpo te ajudar. Para isso, Sim. para isso você precisa entender que existe uma causa. Tem uma questão de algo, de hábitos, você tem uma questão de certas situações que é específica do seu caso. Não existe receitinha de bolo. Né? Então, pois bem,
Para mim, a diferença, tá? Principalmente o que falta é, talvez, os quiropraxistas, meus queridos amigos, colegas que eu amo, mais céticos. Eu sou da ciência, eu estudo pra caramba. Tranquei Uhum. no meio de um doutorado porque chegou no ponto que eu não ia dar mais aula, não estava valendo o custo-benefício. Mas o fato é que eu preciso olhar para a minha raiz e saber que se eu estou aqui hoje é porque tem uma base que me difere do mundo inteiro. É aquilo que me define. Tem algo no corpo que eu gosto de trabalhar, que é o potencial de vida. E cura. Ora, eu vejo um paciente, um acidentado na estrada. Eu vou socorrer um acidentado. Aí tem duas vítimas, uma fatal e outra não. A vítima fatal está caída no asfalto, íntegra, sem um arranhão, sem uma gota de sangue externa ao corpo, você não acha nada. Ela só caiu, teve uma concussão, você sabe bem o que é isso, Uhum. e bugou, pifou, parou o cérebro. Acabou. Você faz sinal, a pessoa está morta, não tem vida. Você olha para o carro que sofreu esse acidente, lá dentro tem um pedaço de gente, todo arrebentado, pulmão perfurado, cheio de fratura exposta, gemendo, sangrando. Me ajuda, me ajuda. Você vai ali, a matéria está arrebentada, mas tem potencial de vida. Essa matéria aqui está íntegra, não tem vida. Aquele lá, você vai levar, vai tirar da ferragem, vai levar para uma UTI, vai fazer cirurgia, tem grandes chances de se recuperar. Esse aqui já era. Acabou o potencial de vida. Isso para mim é quiropraxia. É você entender que onde tem potencial de vida tem chance de melhora, independente do que a pessoa tem. E você não promete nada. Você vai trabalhar para que isso se expresse. Continue ali. Você não tem como ressuscitar aquele que morreu, que está com a matéria íntegra, teoricamente, e só perdeu o potencial de Sim, vida. é É isso que verdade. falta. Você precisa acreditar nisso. Precisa acreditar nisso. Quem cura não é você, quiropraxista. Você tem a responsabilidade de atender teu paciente com seriedade, com respeito, com conhecimento, está se aprimorando, participando dos congressos, dos cursos, lendo, se atualizando. Tem coisa que no passado usava, hoje não usa mais porque é perigoso, certas rotações de ajuste. Eu vejo às vezes umas manipulações aí, que eu não chamo nem de ajuste, né? Mas manipulações aí na mídia que os colegas fazem, outros não são quiropraxistas, que realmente eu penso, meu Deus, proteja, Uhum. porque é complicado. Né? É, Então, mas onde tem vida, tem chance do quiropraxista interferir. Ponto. Independente do qual seja o problema. show. O Cervantes escreveu, não é tratar da hérnia, mas de uma pessoa que tem hérnia. É E assim. aí entrou o Felipe Ferreira. Fê, quanto tempo? Ele Grande lembrou Felipe! de quando eu estava na presidência, que a gente trouxe o Strauss, né? O Strauss também foi sensacional aquela palestra do Strauss. Deu uma abertura aí Né? na galera. É porque eu acho aquilo, né? A gente fica muito. Eu acho que quando a gente se forma e quando a gente não tem essa base da filosofia e tudo mais, que é importante, o que você falou é importante. É filosofia, ciência e arte. A gente tem que entrar numa harmonia disso. A gente não pode usar um e esquecer dos Ô, outros. Ju, tem uma analogia que eu gosto de usar com os pacientes sobre atividade física. É uma tríade. Se você tem um Uhum, corpo saudável, naturalmente saudável, não basta você fazer o aeróbico. Você tem que fazer fortalecimento e alongamento. Se você não tiver a mobilidade por meio de um alongamento bem dirigido, a força e o aeróbico vai ser problema. E uhum, um sem o outro não funciona bem. A filosofia, a ciência e a arte é assim. Um é a sim. força, outro é o ar, é o aeróbico, e o outro é a mobilidade. Você É, precisa trabalhar isso na quiropraxia. Não adianta excluir a sua raiz. Negar a sua raiz é negar a sua essência. Você fica sem raiz, você não tem rumo. Aí você começa a pensar, começa a pegar um monte de coisa. Nada contra, gente, pelo amor de Deus, nada contra você pegar outras modalidades. Tá bom, eu já vou ir para o extremo aqui. Não que isso seja extremo, sei lá. Eu estudei na China um período, ok. Eu fui lá para aprender manipulação de coluna da cultura chinesa. Eles nem sabem o que é quiropraxia. Mas eles têm as técnicas dele que algumas vezes eu uso. E em alguns momentos eu uso para o meu paciente, falo para o meu paciente, olha, esse método aqui não pertence ao escopo da quiropraxia, mas eu estudei isso, eu vou usar aqui para complementar, para te relaxar um pouco. Tem gente que opta por acupuntura, isso não quer dizer que está contaminando a profissão. Quer dizer que você está querendo complementar com algo que talvez viabilize um ajuste mais fácil, relaxe mais a estrutura. Gastro não está aí, você tem claro. tanto, né?
Mas E eu, a essência da quiropraxia está nesse potencializar, tirar as interferências e potencializar a questão da força vital, né? Obrigada, Fê. Bom te ver por aqui, de verdade. Eu acho isso muito importante. Eu falo isso. A gente tem outras formações, você tem muitas formações e você vai usar isso no consultório. Mas a partir do momento que você. E eu sei que você faz isso, como muitos quiros fazem, você precisa explicar para o paciente o que você está fazendo. Porque você trabalha com técnicas que eu não conheço e eu não estudei para isso. E aí, se o paciente vem passar comigo, o cara vai falar: Meu, quem é quiropraxista? Eu acho que falta. O que a gente precisa fazer é educar o paciente para o que é quiropraxia. A partir do momento que você usa técnicas que não são de quiropraxia, você tem que deixar isso claro para que a profissão realmente a pessoa entenda o que é o quê. E tem que corrigir o paciente. Eu acho que a educação, tanto do profissional quanto do paciente, elas são feitas em conjunto. Porque senão não adianta o paciente vir no consultório, ele fica bem porque você ajustou e você explicou o exame de imagem, ele entendeu, só que ele volta falando: a sua massagem foi maravilhosa. E não é isso. Eu não aceito. Meus pacientes sabem que estão sendo ajustados e que eu fiz nele foi um ajuste, não foi uma manipulação. Eu sei que na prática, mas é para o paciente fixar que existe uma Tem diferença. que Mas qual é a ser. diferença? Né? Então, assim, Tem meus que pacientes ser, já tem chegam que assim. falar, tem que repetir. Hoje eu atendi, foi hoje, foi ontem. Tem uma paciente antiga, de anos aí, a ficha dela é quase. Ela ligou e falou para o assistente assim, tem gravadinho no sistema. Eu estou precisando tanto de um ajuste, o doutor pode me atender hoje? Ou, eu me lembro uma vez que minha filha falou assim para mim: Ai, pai, eu estou tão gripada, você pode ver minha coluna? É. Sabe, isso é muito legal. A gente não tem. O quiropraxista, eu penso hoje, nos meus 52 anos de idade, de formado aí, né, desde de 2004 a 2005, falta um pouquinho do quiropraxista. Sabe, deixa eu dar o benefício da dúvida, deixa eu tentar ver o que esse cara está falando, vou tentar acreditar nisso. Não pautar só na ciência, que é fundamental, e só na arte, que também é fundamental. Tão fundamental quanto a filosofia. Não É. vai ter problema, não vai funcionar bem. Porque eu acho que existe um problema eu não sei outros países, mas o Brasil tem um problema, para mim é um problema, um dos problemas que o Brasil tem a gente não é acostumado a questionar. Então você não questiona médico, você não questiona ninguém. Você recebe uma informação e absorve aquilo. Tanto que você, como eu, deve ter recebido já muitas pessoas em consultório de assim: porque eu fui há 5 anos atrás num chinês e o cara me Ele curou, fez o isso cara em faz mim. isso daí. O cara me curou. Porque eu vou num massoterapeuta que o cara me manipula, dá uns estalos e saio boa, igual você faz. Então, assim, e a gente não educa a pessoa, a gente não questiona a pessoa. A gente, como paciente, a gente não questiona a formação, tanto que eu já vi muita gente que diz que é formada e nunca fez um curso na vida, viu o Google e faz e aplica, e a gente não tem esse hábito. Tanto que, Diana, infelizmente, ocorrem problemas de até médicos que não são médicos, outras profissões, né? Físios que não são formados e tudo mais, pilantras mesmo, pessoas que são pilantras dizendo que são profissionais, não são. Porque eu acho que tem essa coisa do brasileiro. Então, assim, pra gente, eu acho que você vai... porque Maria mandou eu vir aqui. A Maria mandou, você vai? Se o cara fizer o que fizer com você e você estiver bem e você sair é de lá cultural, bem... né? É cultural, cara. A minha irmã, minha mãe, quando era. Minha irmã, a mais nova, a Grazi, ela tem bronquite. Sofreu muito com bronquite. E teve uma época que vieram 50 japoneses para o Brasil. Eu era muito criança na época, eu só lembro da história, porque virou. Porque a minha irmã mais nova tem trauma de manipulação até hoje. Eu, quando vou ajustar a cervical dela, ela deixa, só eu ajusto ela. Mas ela soa frio inteira, dá dó dela. Mas ela fala: Ju, eu sei que eu preciso. E ela vai se concentrando, vai relaxando. Porque aí ela fala isso, porque ela devia ter uns 6 anos na época. Ela fala: Ju, eu entrei numa sala onde tinha 50 chineses, um monte de criança, japonês, um monte de criança. Os caras começaram a manipular, a gente não sabia o que era aquilo, todo mundo chorando de medo, e ela criou um pânico. Total. Aí vai ter o quê? Vai ter a irmã que vira Kiro, pra ferrar a vida dela, né? Então, tem uma questão cultural, tem que ser levada em conta.
E o Como você Cervantes falou isso perceber? muito sério. O Cervantes falou uma coisa certa. Eles só procuram a gente quando trava, né? Então, assim, É, você tem que educar o paciente, não é aí para ele ir quando trava. eu penso que nós temos nesse momento de pandemia algumas coisas que sobram da limonada do limão, né? A questão mesmo de estar higienizando a maca toda vez. Tem muitos fatores que vão permanecer. Mas tem algo que eu acho Uhum, que é interessante nesse momento, que nós chegamos numa fase da história, da evolução estrutural da quiropraxia no Brasil, em que nós precisamos começar a mostrar para o público, nas nossas lives, nos nossos vídeos, na entrevista em TV, que quiropraxia não se restringe à coluna. E nem manipulação ou ajuste de extremidade. Que quiropraxia, ela pode, por meio da coluna, facilitar muitas coisas. Semana passada, a FUMI, ela deu para a gente aqui um pequeno seminário, nós, quiropraxistas da equipe, um pequeno workshop sobre, a FUMI, além de quiropraxista, ela é doula. E ela deu para a gente um workshop para gestante e pediatria. Incrível uhum. o que a gente pode fazer numa gestante para facilitar, ajudar, potencializar o processo neurofuncional da expulsão de um bebê que quer que vem de parto natural. Nós não estamos falando de ajuste para consertar uma coluna, nós estamos falando de processo de vida. Né? Enfim, é tão legal. Tanto é que nós estamos nos organizando aqui, porque estamos tendo tanta gestante, né? Esse negócio de geração Covid aí, né? Você pega dois adultos jovens em fase produtiva, põe junto numa casa fechada, né? Vai vir muita criança aí. Aí nós estamos sofrendo uma demanda muito grande de gestante aqui na clínica. E uma vai falando para a outra, nós já estamos começando a ficar conhecidos como aqueles que preparam gestantes. Eu tenho aqui um neonatologista, ele é um médico que só cuida de crianças que nascem com problemas lá no CTI. E a gente Tá conversa bastante. atraindo. É incrível. Então, veja só, essa identidade de mostrar o que mais. Nós temos que sair do quadradinho dor de coluna, que já é fabuloso, não estou minimizando isso, é fantástico, bastaria isso. Mas nós temos muito mais. Nós estamos mexendo só na pontinha do iceberg. Quiropraxia é uma montanha de benefícios para o corpo todo. Né? Desenvoltura. Um adolescente vem aqui com o pai, fiz um ajuste, nele, o pai pediu, deu uma olhadinha, fiz um ajuste seguro, sem muito exame, então uma coisa mais pra... E aí ele luta Kung Fu. Na pandemia ele passou sem lutar. Toda vez que o pai dele vem, eu faço um ajuste de sacro nele, que ele tem uma disfunção sacral de Thompson. Ele teve aqui ontem. Você acredita que o meu equilíbrio mudou para chuchu? Eu estou me sentindo mais equilibrado na hora de dar meus golpes. É isso. Ele não estava com dor na Muda coluna, muito. é um menino no atlético. Você lida com esportista, você sabe a diferença que faz. Né? Bom, Juliana, eu Não, preciso te falar total. uma coisa. O meu tempo vai começar a ficar restrito, porque fecha aqui toda a estrutura da clínica. Daqui a pouco, eles vão baixar a garagem e eu fico preso aqui até amanhã. Tá Eu ainda ok. tenho, eu ainda tenho 15 minutos, no máximo. Não, então a gente vai fechar antes. Vamos lá. Eu só preciso falar uma Pode frase que deixar. o Cervantes falou que eu achei sensacional. Ele falou: penso que a quiropraxia seja a prática da arte, o Kiron, a curar com as mãos. Ponto. E Tá perfeito, isso, Fernanda. total. Então vamos lá. Agora você vai fazer em 8 minutos a explicação final Opa, de a quiropraxia. Ela é uma terapia alternativa? Essa é uma pergunta. opa, E a outra pergunta é: a quiropraxia boa. é só ajuste? Muito Que é boa. o que a gente tem, o que você já falou um pouco, mas assim, vai agora com você. Foca e vai rápido. Edita, edita, Ever. Ok, nós quiropraxistas falamos para os nossos pacientes, e quando falamos em entrevista, é uma profissão da saúde que se dedica ao estudo, tratamento e diagnóstico de função neuromusculoesquelética. Eu já posso dizer também que quiropraxia é um método, né, de estudo, avaliação do sistema neurofuncional do corpo para potencializar a capacidade de plenitude de vida, coisa do tipo. É a mesma frase falada de forma diferente. Pois bem, no Brasil existe uma diferença cultural do que é praticado no resto do mundo. Nós temos uma diretriz que foi construída pela Organização Mundial da Saúde, que fala de Uhum. medicina complementar alternativa. E de fato lá fora. Né? Só que aqui no Brasil, quando você fala em medicina alternativa, você tem uma cultura, e por favor, entendam que eu não estou aqui diminuindo nenhuma prática dessas que são maravilhosas também. Tem sua história, sua raiz e tudo mais. Por exemplo, é, é, imposição de mãos, reiki, enfim, termalismo,
e outras mais. Eu não entendo disso. Eu sei que existe e funciona e tem pessoas maravilhosas fazendo trabalhos fantásticos. No Sim. entanto, quando você fala em medicina alternativa, você vai para o empirismo, ou seja, você não tem informação adequada ou muito aprofundada, você não tem pesquisas muito aprofundadas. E a quiropraxia, ela está fora, é diferente de tudo isso, que ela tem ela tem data de nascimento. Ela teve Uhum. faculdade há mais de 100 anos, ela está estruturada, está legalizada. Então, a quiropraxia ela não se enquadra na cultura brasileira como medicina alternativa ou Uhum. complementar, porque aí você entraria no limbo dessas práticas ou ocupações que não têm validação científica, que não têm formação científica. Então, por esta razão epistemológica ou de identidade, é que a quiropraxia não se enquadra como medicina alternativa no Brasil. Mas pela Organização Ok. Mundial da Saúde, nos países desenvolvidos, quando se fala em medicina complementar ou alternativa, se refere à prática clínica daquilo que não é prática médica convencional. O fato de não ser uma prática médica convencional não quer dizer que ela não seja séria, bem fundamentada e que ela seja mística. A quiropraxia não entra no misticismo. Né? Uhum. E tem práticas que são místicas por essência. Né? E esse misticismo não é problema, só que é outra linha, é outro padrão, é outra coisa. Qual a Uhum. responsabilidade que um praticante de reiki tem sobre um paciente com uma hérnia de disco, já que a gente usa tanto isso? Absolutamente nenhuma. Sim. Eu pego uma ressonância, eu sei fazer um diagnóstico ali, não preciso nem de laudo. Eu explico para o paciente, dou uma aula para ele de ressonância, ele vai sair entendendo o problema dele. Vou atuar ali, explicar a causa. Eu tenho fundamentação científica que eu posso provar para qualquer neurocirurgião ou traumatologista que eu sei o que eu estou fazendo. Isso não é Uhum. místico, isso não é alternativo, isso é pura ciência. Então, a quiropraxia no Brasil, nós não aceitamos, nós não concordamos que ela seja enquadrada na medicina alternativa por razão de definição de termo, porque ela se tornaria Uhum. mística e tal. Então, ela é uma Show. ciência, é uma profissão independente. Ponto. Qual que era a pergunta E é seguinte? quiropraxia é só ajuste? Tipo, você vai Não. na quiropraxia para ser ajustado. Parece que se não instalou, não está bom, né? É. Então hoje a gente ouve muito isso. Hoje não foi, né? Você tenta fazer um ajuste, naquele dia por acaso não cavitou. Hoje não deu certo, né? Hoje não foi. A gente não ouve isso, É. né? Aí fica a gente como É. culpado, né? Tipo, você não é capaz de me ajustar, de fazer um estalo. Aí eu falo assim, se você quer um placebo, eu vou simular um barulho aqui, né? A quiropraxia não é só ajuste. O ajuste, o ajuste quiroprático, que se difere da manipulação em bloco, das modulações, é algo incrivelmente poderoso na quiropraxia, seguindo os critérios técnicos de especificidade, vetores e tal. Não para tirar uma dor somente, para corrigir uma lesão, mas sim para liberar aquela situação para o corpo funcionar melhor. E quando você fala É uma liberar das para o corpo funcionar, técnicas, né? né, digamos que é a principal, né? Uma Uhum. vez o Dr. Marino Schuller, né, o primeiro quiropraxista formado no Brasil, formado do Brasil, né, que se formou fora, né? Uhum. Em 75, eu levei ele na Fevale no início do curso para ele dar uma palestra para os alunos iniciantes. Nós tínhamos 50, 60 alunos no total só, primeiras turmas. E aí alguém perguntou para ele, como é que você conseguiu, se não existia nem a palavra quiropraxia no Brasil, se estruturar, como é que você fazia? Ele falou assim, se eu estou no meio do mato e tem um macaco que está com problema, eu vou lá, trabalho nele e ele fica bom, ele vai me pagar com banana, eu vou ficar bem. Né? E a quiropraxia faz isso. Basta você ter seu conhecimento com seriedade e ter suas mãos em algum lugar que você possa trabalhar. O que você É. puder fazer para melhorar isso, ótimo. Então, Tem não que saber o que precisa tá ser um fazendo. ajuste. Só ajuste. Esse caso mesmo do bebezinho que eu te falei. Eu fiz um ajuste nele, não tem nem osso. O Enzo. O Enzo, eu só fiz ali, juntei as preguinhas do bumbumzinho dele, vi que estava com a linha sacral desviada, fiz um bombeamentozinho, não tem articulação para cá, não tem nada. E fui lá no palato dele, fiz proprioceptivos neurais. Isso é ajuste? Bom, defina ajuste. Se eu ajustei o impulso neural dele para ter uma melhor homeostase, então eu ajustei. Não necessariamente mexi na vértebra dele e cavitou e fez um barulho. Sim, Então, é. é, é por aí. Sensacional. Ever, muito obrigada.
Se deixar, a gente fica aqui horas, aí você vai ficar trancado, aí a gente vai ficar até amanhã falando. A Elida vai me matar. Então, assim, eu Gente, quero te agradecer por tudo. A Elda é incrível. Essa mulher, ela... Nossa, eu sou casado há Ela 30 é anos com minha melhor sensacional. amiga. Sou casado há 30 anos com minha melhor amiga e eu vou te falar uma coisa. O que me mantém unido hoje a Elda é muito mais do que me uniu a ela há 30 anos atrás. Porque eu era apaixonado por ela como sou hoje. Só que ela provou ser a mulher mais perfeita do mundo por tudo que ela suportou pelo que eu faço pela quiropraxia, ela manteve ali, ó. Né? É uma mulher Ela é incrível. uma santa. E muito mais, né? E muito mais. A Elda merece Ela é todo o meu sensacional. respeito. Né? Ela é Homenagem sensacional. à minha esposinha ali. Agradece ela também, ela é sensacional. Eu quero te agradecer e aproveitar publicamente que eu já te falei várias vezes em box, nos bastidores, para variar, toda a gratidão que eu tenho por toda a sua jornada dentro da quiropraxia, que você é uma peça muito importante para a gente, você sabe disso, tanto jurídico quanto de regulamentação. Tudo que eu comecei a saber e sei sobre a parte burocrática, a parte jurídica, eu devo muito a você, a Cira, naquele início, quando eu mudei para lá, que vocês me deram total apoio e dão até hoje. Sem falar as assessorias parlamentares de Daisy, advogados Maia e tudo mais. Mas, cara, vocês estavam ali porque vocês sabiam como era feito o trabalho. A Cira iniciou, você pegou depois e me ensinou depois a fazer. Então, assim, faça seu livro, por favor. Ai, meu Deus do céu. Termina esse livro, pelo amor de Deus. Eu preciso de ajuda. Eu já pedi para alguém me ajudar. Vamos, Ninguém vem vamos acabar morar. com esse livro. Me fala, vamos acabar com esse livro que eu vou arrumar quem vai te ajudar para terminar esse livro logo. Mas assim, de coração, muito obrigada por todos os anos que eu fiquei à frente da BQ e toda a ajuda que você me deu, todo o suporte que você me deu. A gente passou por muito perrengue. E você sabe disso. Oh, Então eu tenho a maior gratidão por você e você sabe disso. Obrigada por sempre aceitar as minhas propostas. Você sempre está disposto a colaborar e me ajudar no que é necessário. Então, muito obrigada por você ter aceitado fazer a live. Porque eu sei que você deixou de atender, você saiu mais cedo da clínica para poder estar aqui comigo. Então, muito, muito obrigada. olha, Juliana, eu aceito com carinho a gratidão, mas ela é recíproca. Né? Eu acho que quando a quiropraxia tem uma coisa que a gente não consegue explicar. A gente ouve isso de alguns pacientes, de outros profissionais. A minha esposa me falava, minha esposa é uma excelente enfermeira, tem uma história linda na enfermagem, né? 2 minutinhos, né? E ah, por que vocês se dedicam tanto? Não é só você ir para o consultório, atender seus pacientes, você tem pacientes com sucesso que você faz aí e tal. O seu trabalho é incrível, o pessoal adora. Por que você para isso para fazer algo que te deixa sem ganhar, você gasta com isso e ainda você não pode falar, e às vezes até mal interpretado pelos próprios colegas, porque alguns não entendem o que a gente faz. Eu falei, eu não sei, mas eu não consigo não fazer isso. Então, eu sei que você também pensa assim, Ju, e muitos aí. Então, eu retribuo as palavras para você, que é recíproco, é a mesma situação. Tá? Eu fico muito feliz de ver você, brasileira, mulher, na frente da FLAC, fez o que fez pela quiropraxia no Brasil, na BQ, e eu sei que isso ainda é pouco pelo que você tem potencial para fazer. Né? Você é incrível, e muitas outras aí que precisam aparecer mais. Nós precisamos dessa mulherada para continuar fazendo a quiropraxia crescer no Brasil. E pode contar com o meu apoio no bastidor. Eu não quero estar na linha de frente. Eu preciso de mulherada na frente, porque são elas que resolvem. Mas se precisar, não tiver quem, a gente tem que puxar. Por isso que a gente faz. É verdade, com certeza. Ó, Cervantes falou que já compra seu livro. Você já tem 2 livros vendidos sem você fazer o livro. Vai ser doação para regulamentação, viu? Então, faz esse livro, pelo amor de Deus. Ever, vai lá, Fechou. porque se te trancarem aí, eu vou apanhar da Hélida, por favor. Vai lá. Brigadão. Boa Obrigada noite. por todo mundo por Obrigado. ter vindo. Quem tiver dúvidas e quiser saber alguma coisa que a gente não pôde falar aqui, manda inbox para mim, manda inbox pro Ever que a gente responde todo mundo. Uma canjinha Manda. rápida, Ju. Vou aproveitar aqui para fazer uma merchan. Ah, Terça-feira, dia 22, o DA da Fevale me convidou para falar, junto com o Fernando Redondo, sobre a filosofia da quiropraxia aplicada ao sucesso na clínica. vai ser sensacional. Assistam. Tá bom? Valeu. Terça-feira. Terça-feira. Beijo. Boa Tchau. noite. Boa noite.